Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 40 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu gosto de enfatizar que em cada episódio estamos nos tornando cada vez mais chique. Aquele sarcasmo do cabeleireiro chique do começo foi embora. A gente tá ficando cada dia muito mais sofisticado, hoje com um tema que eu amo, sou apaixonado, tô cada vez mais envolvido de 5 anos pra cá, que o tema é educação, e eu trouxe alguém que você vai conhecer muito importante na minha carreira. Eu acho que tem uma participação significativa na construção de quem você tá vendo hoje. Ele tá no... Antes de eu anunciar, vou lembrar você, né, pra dar uma moral aí. Clica no canal, no se inscrever aí, inscreve, ativa o sininho, dá um joia. E aí depois compartilhe. Se você estiver vendo pelo Spotify, não esquece de ir lá e dar uma classificação. Certo? E se você estiver vendo pelo Spotify, também dá um play no YouTube e deixa rodando os dois para dar engajamento. Aqui, ó, cabeleireiro e educador. Tá no mundo da educação há 17 anos, 20 como cabeleireiro, filho de cabeleireira, irmão de cabeleireiras, casado com cabeleireiras, tem paixão por criação, shows, desfile, adora fazer churrasco e estar com a família. Muito bem-vindo, Glauco Braga. E muito obrigado por topar o convite, muito obrigado por estar tido, enfim, presente no Corta Bonito. Foi uma presença ilustre e importantíssima, né, para um evento que foi um marco no mundo da educação e eu, nada menos, né, ninguém menos importante, né, que é o Glauco Braga para estar lá nesse evento. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço ambos os convites, Gabriel. O evento foi maravilhoso, né? Realmente foi corta bonito, você cortou bonito, o Sal cortou bonito, todo mundo viu muitos cortes bonitos. E obrigado também pelo convite daqui, tô nervoso. Como todo mundo. Quero o coquetel, igual do Jô Soares. Eu gostei da ideia. Bom, eu fico muito orgulhoso disso. Eu falei esses dias que não foi nem nesse podcast, foi quando eu fui entrevistado lá no Hair Boys, sobre a Adelaide estar se apresentando no meu evento lá. Era uma pessoa que quando eu olhava pra ela num palco, era tipo o modelo de palestrante, o único modelo de palestrante a ser seguido. E de repente ela tava palestrando no meu evento. Eu falei, meu Deus, que surreal. E igual hoje, de novo, que aqui na minha frente tá o Glauco Braga, que era a pessoa que fez boa parte da minha educação, né, quando eu tava... A gente tá em desenvolvimento sempre, mas lá no começo, né, como... porque eu vou colocar o nome desse episódio de Educação é a Chave, né, e pra você que não é educador, que só aprende, né, que aprende, né, ou pra você que educa ou que pensa em educar, acho que esse episódio vai ter muito valor. Na verdade, vai ter muito valor pra todos, né, porque educação, como eu disse, é a chave. Por que educar, o Glauco? É bem amplo, né, Gabriel, o sentido da palavra, né, educação, ela é sempre uma via de mão dupla, porque... Para você ensinar, você tem que aprender. Então, logo, é muito cíclico. Que é impossível você montar um projeto educacional sem que antes você se capacite. Porque você saber algo, ele não te dá total embasamento para você ensinar alguém. E aí, para você ensinar alguém, você precisa ir além, né? Você precisa ter métodos, você precisa ter um pensamento de 360 graus, assim, da experiência que as pessoas vão viver. Então, para mim, a educação, ela é o caminho de mão dupla, como eu falei no início, e que faz com que a gente sempre consiga subir de nível. Quando você ministra o seu curso... quando qualquer pessoa ministra um curso que tenha, certamente quem está recebendo sai melhor e quem está oferecendo sai melhor também. Porque você deu um passo a mais na sua experiência como educador e a pessoa deu um passo a mais na experiência dela como o educando, né? A pessoa que está recebendo a educação. Então, é a chave de tudo. Tudo a gente precisa aprender. Seja cortar, seja viver, né? O episódio, hoje a gente tá no episódio número 40 e o Glauco disse que tem 40 anos. Eu já catei aqui a hora que ele falou educando, porque essa palavra
É bem velha, né? Não, na verdade, todas as palavras são bem velhas, só que essa não é usada há quanto tempo, né? O educando. É que deu bem, né? Casou eu gostei, com o processo. mas olha, desenterrou essa daí. E aí, é bem isso, né? Como você falou da nossa história e tal, junto, pô, imagina, a gente hoje tá em momentos diferentes da nossa carreira, eu sempre focado na parte educacional, você, como falou, nos últimos 5 anos, né, dando mais foco para essa parte, pelo destaque que você tem, né, pelo destaque que você vem tendo, as pessoas querem absorver o que você aprendeu. E aí fica claro o que eu acabei de falar, né, de tanto você acumular conhecimento, as pessoas querem esse conhecimento para elas também. Então você se educou, logo as pessoas também querem. E isso é muito mágico. louco. Tem aquela coisa que eu não gosto nem de falar disso porque é uma coisa óbvia, mas tem aquela outra frase que fala que o óbvio deve ser dito, né? Que a pessoa não deve regular conhecimento, né? Deve passar o conhecimento, Eu imagino que isso é tão óbvio, mas provavelmente talvez não seja para muitas pessoas, né? Uhum. Que, como você disse, quando você vai ensinar alguém, você deve aprender como um professor, né? Você deve aprender como professor. Então, para você ensinar, você tem que dominar muito acima. Então, nada melhor do que passar, né? Tudo que você aprendeu, paguei caríssimo nesse curso, não vou passar para quem tá do meu lado no salão. Se você passar, você vai ter mais um benefício, porque você tá aprendendo como um professor, né? Para passar. Eu falo pros meus meninos, divide tudo, pega o que você aprende, passa pro próximo que você tá se educando. E tem coisas que a gente pega em determinada situação que a gente tem o comportamento alterado pro resto da vida, né? Às vezes não é nem numa sala de aula olhando pra frente. Você que tá assistindo aqui, se você já teve um comportamento alterado pelo resto da sua vida graças ao Glauco, comenta aí, quero saber. Porque eu tive alguns, né? Ah, que privilégio, que privilégio. O Glauco tem que ele fica lambendo aqui o tempo todo, né? Tem uma participação muito importante, sim, eu sou muito grato também. Que isso, muito obrigado, eu que agradeço. Eu lembro que você fala assim desse processo, eu lembro, né, até tinha começado a falar disso, do início da nossa carreira, eu como educador e você como profissional, lá na Zona Norte, né, eu indo com a malinha de produto, né, um processo muito honesto, né, mas muito puxado. Não é fácil, assim, a gente sabe que essa base da educação que leva conhecimento no dia a dia para o profissional, às vezes tem que ir lá, ficar atrás do lavatório, nem sempre é um ambiente amistoso, né? Muitas vezes é um pouco hostil, outras vezes é solitário. O Romeu falou disso no podcast, né, que ele valoriza muito valoriza essas pessoas. Esse processo, porque O Glauco, você falando lá de trás, só pra dar um contexto aqui, a gente fez uma abertura aqui, colocou uma coisa bem curtinha, porque ele é modesto, né, mas hoje ele faz a gestão de um dos projetos educacionais mais disputados do país, né, que é o Expertin, né? Você que cuida disso, né? Hoje, graças a Deus, eu tô dividido, eu, a Jamília e a Dana, né, mais 2 colegas de trabalho, cada um tá com uma frente, né, são 3 turmas paralelas, e esse ano a minha chefe dividiu. O ano passado eu liderei as 3 turmas, a gente fez o projeto, eu faço parte do desenvolvimento do projeto. É um projeto complexo, né? É muito. O mais desejado, né? Hoje, né? É muito desejado e assim, mais uma vez, né? Pra gente criar uma agenda para um programa desse, ela não é fácil, principalmente para mim, né? Porque eu não vou dizer que é TDAH, porque eu não vou falar que tá na moda, porque tem pessoas que têm TDAH e não é por moda, né? Mas eu gosto de criar um projeto tendo o mínimo de vivência dele, o mínimo, ele é modesto de novo. Não. Quando eu digo mínimo, Gabriel, é assim, eu tento viver aquela experiência, sabe? Pensar no que vai acontecer, como que vai acontecer aquele processo, e se em algum momento eu falar, putz, acho que não vai ser legal, eu falo, então isso aqui tem que mudar. Mas como experiência, não como agenda, sabe? 10h30, café, meio-dia, almoço. Isso aí é o praxe, a gente tenta seguir.
mas a escolha do convidado, as dinâmicas que você vai fazer, como que você vai entregar o conteúdo, se eu não parar um tempo para entender se aquilo vai realmente ter valor para quem está assistindo, porque eu sou cabeleireiro, eu sei quanto custa o programa, eu sei que existem pessoas que vêm do norte do Brasil, 9 vezes por ano, né? É uma vez por mês em 9 meses. Então tem um investimento de deslocamento, hospedagem, alimentação. Agenda fechada. Então é uma perda dupla, né, de dinheiro, ausência com o familiar. Pessoas que são casadas, têm filhos, tem pet. Então, assim, você tem que pôr isso no seu cálculo para você fazer um projeto educacional. Tem o casado que tá aproveitando a oportunidade, então você tem que pensar nessa experiência para ele, né? Tô brincando. Tô brincando, mas é verdade. Tem o quê? O casado, que, pô, essa é a única desculpa, é o único motivo que ele pode tirar pra... Geralmente são em eventos, não são em programas educacionais, não. A agenda é muito extensa, né? Os eventos geralmente são os mais escolhidos, né, por esse público. Então, assim, não tem como, pra mim não tem como, e assim, hoje eu penso isso na empresa que eu trabalho, né? Mas se um dia eu tiver a minha própria empresa, né, eu vou pensar da mesma forma, porque não é a grana, porque a grana, imagina, sei lá, um curso aí, você vai cobrar R$2.000, a pessoa faz uma conta ali, quantas mechas ela faz para pagar esse curso? Talvez, sei lá, dependendo do salão, dependendo, 2, aí você vai aumentando, mas essa outra parte de não estar com a família, não estar atendendo a cliente, não estar no seu local, não comendo da tua comida, tem questões culturais, tá num ambiente que não é às vezes aquele que você está confortável, tem que estar na sua escolha também. Por isso que o ambiente que você vai criar de educação tem que acolher as pessoas, mais do que entregar o resultado. Porque quando você vai comer num restaurante, a única coisa que é obrigatória de ser boa é a comida. O resto é a experiência, não a comida. Isso beleza, é gostoso, a pessoa tá ali num ambiente e tal. Isso você acredita que tem impacto no quanto a pessoa é educada, ela ter uma apresentação regular, que nem você disse, horário de almoço, que lá, apresentou o conteúdo nosso, um conteúdo super embasado, um conteúdo interessante, legal, apresentado de um modelo bem tradicional, uma plenária, uma pessoa ali na frente falou, entregou o conteúdo. E você pensar em todo um ambiente, uma atmosfera, enfim, uma culinária, um modelo de recepção, um modelo de você conectar os alunos, de introduzir eles todos. Isso tudo impacta? Um pode levar, e um modelo ele pode ser mais beneficiado só no sentido educacional? Deu pra entender a pergunta? Não tá claro ainda. Ele tendo uma mega experiência incrível, que nem você falou, o restaurante tem a comida incrível, mas o outro tem um atendimento muito bom. Aqui, a gente tem um modelo bem clássico de ensino, que as pessoas entram, tem o horário, bate tudo certinho, barararara, um conteúdo muito embasado, muito técnico, muito bom, muito claro. E no outro, a pessoa pensou em todos esses outros pontos da experiência, sabe? Pensou no acolhimento, pensou numa recepção, pensou num contato, pensou onde ela vai ter um clímax, um anticlímax, mapeou toda a jornada dele e deu uma experiência mais excelente. Elas têm diferença na hora de carregar esse conteúdo? Uma absorve mais e a outra menos? Ou você... Eu acredito... É só pelo ambiente? Eu acredito que tudo que você aprende de uma maneira lúdica é mais fácil de você internalizar, né? De você manter ela na sua memória. Tanto que escola funciona assim. Então, se você está confortável, se você está, né, com as suas taxas de dopamina, serotonina, todos esses hormônios elevados, você está envolvendo emoção no processo. Então, se você envolve emoção com o processo educacional, você tem mais chances de uma absorção do que se você estiver desconfortável, né? Então, assim, de um lado você tem todo um modelo que te ajuda nos seus receptores, né, da educação. E do outro você tem só o conteúdo. Então você vai, de um lado, né, o lado clássico, você vai depender
do modo de aprendizado do seu aluno. E do outro, você tem mais recursos para que essa informação chegue e se consolide com a pessoa. Você traz a atenção da pessoa, né? A pessoa tem que ter um momento de, o celular, não sei o quê. Você tá disputando ali com muitas outras coisas, né? Exatamente. Mas a gente não pode esquecer. Você tem que entregar o conteúdo nas duas. A comida tem que ser boa nos dois restaurantes. O que tem uma mesinha simples e o que tem uma mesa na sacada com vela, com um garçom, com uma prataria. Então, assim, a gente não pode desconsiderar o conteúdo, que às vezes um ponto que a gente consegue ver no mercado. Algumas pessoas fazem o lúdico, mas não entregam o conteúdo. É aquela coisa de quando, né, o processo, ele sobressai a arte, né? Pendura e pinta e joga pro alto e não sei o que lá. E aí, o que eu levei? A gente faz o rios disso aqui, ó. Não, você falou essa coisa do lúdico. Eu vejo que faz muito sentido, eu tenho até a mesma perspectiva e eu não tenho o lúdico, pelo menos eu não considero que eu tenho esse lúdico, mas tá muito frio, será? Tá um pouco, né? Tá de boa? Tá tranquilo. Mas eu estudo, eu vejo o quanto isso é importante e eu, de forma pragmática, eu crio todo esse cenário lúdico. Eu não tenho essa viagem todas as que muitos artistas têm, né? Lá no palco, por exemplo, o Sal explicando, e aí ele conecta com a natureza e compara com a árvore e com aquilo. O Willy Morales, lá no curso que eu trouxe ele no salão uma vez, ele, pra falar de um ângulo, ele... Sabe a lua? A lua cheia clareia as ruas do Capão. Quando a gente pensa nisso, Racionais, você pensa no quê? Cassiano. Aí o Cassiano é a lua e é a lua lá em cima. A lua tem o quê? Tem esse ângulo. Então eu corto o cabelo dessa forma. E aí eu falo assim, eu levanto a minha mecha e faz uma linha côncava. Assim. É maravilhoso. Mas assim, você tava lá no Corta Bonito, né? Você vivenciou aquilo, eu penso assim, em todos os detalhes de toda a experiência, assim. Também eu acredito que tem que ser no mínimo divertido o processo, né? Tem que ser gostoso, prazeroso. E também o palestrante, ou a empresa, né, que oferece isso, ela tem um benefício, porque você vai ser, como que eu posso dizer? Vai virar uma notícia, né? Você vai virar uma notícia, eu penso, né? Eu aprendi isso também num treinamento, né? Eu quero que meu aluno entre lá na minha sala e ele saia, né, falando, nossa... Quando alguém pergunta, né? Porque ele não vai nem chegar falando, né? A pessoa vai, e aí, como foi o curso? Tem um conteúdo embasado, ele é muito técnico, muito bom. Ou eles saem do meu curso e falam, nossa, o Gabriel serviu cerveja antes do café da manhã, ele me fez dançar no meio da sala, de repente a gente foi pedir fazer uma roda de feedback e eu tava lá fazendo espacate. Então, tipo assim, você cria uma notícia, né? A pessoa sai com sentimento falando daquilo, né? Com emoção e... Diferente, né? Sim, completamente. Coisa muito regular. E esse ponto é legal também, né, Gabriel? Que, assim, o que eu vejo do seu sucesso na parte de educação não é só a parte técnica. Eu até comentei com a minha esposa quando eu cheguei em casa, depois do Corta Bonito, que você enfatizou várias vezes que você era um profissional mais técnico. E diversas pessoas, né, que vão nos cursos lá da vela e tal, falam, e o Gabriel, o que você acha? Eu falo, eu acho maravilhoso, mas ele não é meio doidinho? Eu falei assim, mas ele uma coisa é o que ele faz, e uma coisa é o modo com que ele fala, a retórica dele e tal. E lá ficou mais claro ainda, que fazia um tempo que eu não via, eu só vi na rede social, nunca presenciei um curso teu. Só via o seu trabalho na rede social. E quando você estava fazendo o corte, né, e quando você estava explicando o corte, ficou muito claro o quão técnico você é. É muito, né, muito mesmo. E o fato de você ter essa identidade, né, a sua persona, ela ajuda a equilibrar. Então, assim, se você não fosse, não tivesse esse perfil... Isso é chato. Seria muito.
É muito chato, porque eu não tenho Seria igual nenhuma comigo. referência assim comigo, pra dar. entendeu? Não tem nenhuma referência lúdica pra dar. A hora que eu tô explicando é chato. É. Técnico, duro, objetivo, claro. Eu acho que clareza é uma das características que eu coloco na frente. Eu acho que isso tem que vir à frente de inteligência, né? Sim. E eu sou técnico não só na hora de fazer o corte, na hora de produzir o evento, muito técnico, muito objetivo, muito pensado em cada momento do cliente, em cada ponto da jornada, tudo tecnicamente. Sim, isso foi muito legal, foi uma visão que eu tive. E as pessoas, que legal as pessoas isso. falam, igual você falou assim, Gabriel, muito doidinho. Eu já vi as pessoas me trazerem feedbacks de que as pessoas acham que eu sou viciado, que eu uso droga, e que nem maconha eu não fumo. Não, tem pessoas que não precisam de nenhum aditivo pra ser fora da curva, né? Meu problema com álcool, que vocês sabem, né? Então, e isso foi legal, assim, que eu também cheguei num ponto que eu também comentei em casa, que foi assim, cara, deve ser muito legal ser tua cliente, não ser o seu aluno, né? Ser a tua cliente da cadeira, porque pela forma com que você lida com o processo, né, de cortar, e a forma com que você fala sobre o atendimento e tal, cara, eu tenho certeza, e você me corrija se a minha impressão tá errada, que elas se divertem. É muito legal. Né, que elas têm um ambiente gostoso. E eu tô trazendo isso porque, falando de educação técnica de empresa, e falando da educação que vem de dentro do salão, que é o teu caso, é o modelo de sucesso. Lá com a D, eu tinha comentado, né, que a humanização da educação, porque você vive alguns processos que o educador não vive. E você é um modelo do dia a dia, um modelo técnico e ainda tem um modelo de sucesso, né, de ter alcançado, atingido um lugar onde talvez você não imaginava que estaria, né? Eu quero, já que você entrou nisso, uma polêmica, mas antes um parênteses aqui, né? Você falando ali, né, de quando um aluno chegou, mas o Gabriel, ele não é meio doidinho? Aí você falou, como que você respondeu? Eu falei, não, ele é muito técnico. Não, você falou assim, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Sim. Uma coisa não descredibiliza a outra, né? Se ele é ou não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi uma lição que eu já até falei pra ele aqui, mas que alterou meu comportamento até hoje. A gente tava conversando, sei lá, falando de música eletrônica, era bem novinho, né? Na época, aí a gente tava falando do DJ, eu falei um DJ lá, ele citou outro, eu falei, não, mas ele é mó viadinho, ele daí? Acabou a conversa, falei, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, foi alterado aí definitivamente meu comportamento depois dessa. Agora voltando ali, né, na educação, onde a gente tava, o meu comportamento, né, foi até um corte que bombou assim do Hair Boys que eu tirei. E tava rodando, os cabeleireiros gostam quando você fala, você põe algum ponto negativo do outro lado, né? Eles amam, né? E comentam. Eu sempre quis, eu falei lá de uma marca de desejo, eu não falei o nome, mas ele sabe que era Vela. Sempre desejei e nunca tive uma oportunidade lá. Tem a ver com isso, não tem? Com o comportamento? Olha, Gabriel, você já esteve na Vela várias vezes. Não pode. Não sou político não, pelo contrário. Eu acho que você já esteve na Vela várias vezes, né? Você já participou de programas como o Expertin, você já teve no grupo de Sebastian. Sebastian. Você já teve, mas você já começou o Expertin em algum momento. Foi acho que a primeira turma, a primeira ou segunda, talvez. Sim. Então, assim, eu acho que é o contrário, Gabriel. E eu também estava falando sobre isso, porque você já passou por outras marcas. Né? Marcas de expressão internacional, marcas de expressão nacional, e será que não é o contrário? Será que você é que não cabe dentro de modos de empresa? Eu acho que é exatamente isso, né? E não a empresa que... Não é que você não sirva para a empresa, ou para a Vela, ou para qualquer outra. É que o seu modo de trabalhar e de ver as coisas, talvez não seja algo que uma empresa te dê com interesse, entendeu? Você não vê interesse nisso. Porque você caminha sozinho.
né? Boa parte das coisas que você fez, se não todas, é fruto da sua própria Não, batalha. eu tô virando entrevistado, galera. Vocês estão vendo que vocês estão só falando de mim. Não, vamos voltar pro Glauco aqui, vai. É fruto da sua batalha, não é? Não, isso é verdade. Você não consegue dar mérito. Qual empresa que tem o mérito de onde você chegou? O que eu falo que eu aprendi agora recentemente, agora eu gosto quando a gente aprende uma coisa nova, que é falar toda hora, né? Criança. Esse conceito de discordar, concordar ou discordar, né? Que um cara falou que não acredita nesse conceito. E é perspectiva. Eu falei sobre uma perspectiva, né, da marca. Não dá valor para isso e buscar o que é mais dentro de um padrão, e você por uma perspectiva, olha, que não sou eu acredito que as duas fazem sentido. Pode ser, né? Uma não descredibiliza a outra. Exatamente, muito bom o ponto. Bom, agora que a gente sabe, né, que o Glauco aí um dos responsáveis, né, pelo... Expertinho, comunidades da Vela. Exatamente, um dos mais desejados, né, projeto de educação ali, né, hoje no mercado, né, você fez parte da criação disso, né. Agora, se a gente voltar lá no começo, né, como que foi, da onde que surgiu essa vontade de educar, né? Antes disso você era cabeleireiro. Sim. Até hoje, né, aparentemente. Sim, né? Mas antes era cabeleireiro, não educava, né? Da onde que veio essa paixão por educação? Que acho que a educação virou maior do que a parte de cabeleireiro, né? Com certeza. E eu acho que, assim, existe bem a diferença, né? Até é legal como você colocou, assim, você ainda é cabeleireiro? Eu nunca vou conseguir deixar de ser, né? Como formação, né? Só vai depender de quanto eu vou praticar isso no salão. Mas, assim, eu comecei, né, vamos colocar 2000. Eu sou mineiro, morava em Minas e comecei fazendo curso de cabeleireiro no SESI. Tipo, pagava meu curso de cabeleireiro vendendo queijo em Franca. Então, eu e meu pai pegavam o Chevette, enchia o porta-mala do Chevette de queijo, e queijo em Minas não tem valor, a gente ia vender no interior de São Paulo. Aí eu pagava meu curso. E de onde você tirou isso, de curso de cabeleireiro? Lembra da abertura? Eu sou filho de cabeleireira, né? E aí... É que você falou do queijo, ela era cabeleireira e o pai era queijeiro. Isso, minha mãe morava aqui em São Paulo e eu e meu pai em Minas. Tá. E assim, eu também gosto de beber. Igual você falou com o seu problema com álcool. Eu não tenho nenhum problema. Só meus órgãos que têm problema com álcool. Eu não tenho zero problemas. E assim... ganhava o dinheirinho do queijo com meu pai e beber. Minas, calor, cerveja bem gelada e muitos amigos, né? E foi. Chegou uma hora que a minha sede era maior que o dinheiro. E aí eu precisava de aumento. Falei, pai, eu preciso de um aumento, pô. Eu ando aí nas ruas com sacola de queijo pendurada. Eu preciso... você me dá mais dinheiro, né? Pra eu me divertir mais. Ele falou, não. Aí eu falei, pô, eu preciso. Ele falou, ó, eu não quero que você fique nessa vida, né? Você é um menino inteligente, aquele papo de pai, né? Você é um menino inteligente, eu não tive condições de te dar uma faculdade e tal, mas eu queria que você tivesse uma profissão. Ele falou, mas qual? Eu falei, igual a da sua mãe, olha lá em São Paulo. Sua mãe cria suas irmãs, tem um trabalho legal, trabalha numa rede de salão lá com 5 salões. Liga pra ela, pergunta se ela te arruma uma entrevista lá. Se eles arrumarem, a gente faz um curso aqui e você vai embora pra São Paulo. E assim foi, né? Cheguei aqui, fui trabalhar na Penha, no salão Márcia Maria. A minha mãe trabalhava na unidade de Arujá, arrumou a entrevista pra mim. Foi, assim, um dos momentos, assim... A gente tem vários momentos de vergonha na vida. Na minha profissão foi o primeiro, que a minha professora lá de Minas, lá de Passos do SESI, falou pro meu pai, ele tá pronto pra ser cabeleireiro. Eu fiz um curso de 1 ano, né, de cabeleireiro. A gente não tá pronto até hoje, né, imagina. Aí ela falou pra ele, não, ele tá pronto, ele pode ir pra São Paulo cortar cabelo. Ela falou, pode ir, tranquilo. Lá no curso tinha aquele lavatório italiano, sem o chuveirinho na ponta, né, era só a mangueirinha. Eu cheguei no salão, um salão bacana, né, numa parte boa da Penha ali. Primeira vez que eu vi junto 8 lavatórios, um do lado do outro, de louça, né?
com cubo de louça. Nunca tinha visto, nunca. E aí a dona do salão tava lá, né, que é a Márcia Maria, que tem o mesmo nome da minha mãe, que é Márcia. Ela falou, então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Chamou a menina para eu lavar o cabelo. Eu não sabia como usar o esguichinho do lavatório. Eu nunca tinha pego naquilo antes. Aí eu molhei o rosto da menina. E aí eu pensei assim, então minha parte agora é enxugar o rosto dela e ir embora já, né? Porque já não deu. Aí ela falou, tá bom, não tem problema, vamos sentar lá, vamos escovar o cabelo dela. Eu falei, putz, já, então venci uma barreira. Molhar o rosto da cliente não te demite, né? Então vamos para outra parte. Aí sentei a menina, dividi o cabelo e coloquei, dividi o cabelo dela para fazer escova. Eu devo ter colocado umas 8 piranhas, né? 4 de cada lado, coloridas. A hora que eu peguei na escova, ela não estava perto. Quando ela voltou, que eu comecei a escovar, ela falou, pode parar. Ele pode parar. Aí eu falei, não, mas por quê? Ela falou, não, pode parar. Ela me chamou, eu falei assim, agora não deu, né? Acho que o visual não colaborou com o salão. Ela falou assim, olha, você tá muito cru, nem é pra cabeleireiro, tá? Se você tá cru pra ser assistente. Eu falei, nossa. Ah, você tava ali pra ser cabeleireiro mesmo. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça, sim. E aí ela falou, você tá cru pra ser assistente. Falou, porém, sua mãe, gosto muito da sua mãe, né? Uma cabeleireira ótima. Ela quer muito que você trabalhe, ela quer essa oportunidade para você. E assim, se você tiver força de vontade, você pode ser meu assistente. Eu vou te ensinar, a Jaque vai te ensinar, que era outra assistente dela. E se você quiser aprender, você pode começar amanhã. Eu falei, tá bom, que hora? E aí começou, né, a minha trajetória. Eu tive a oportunidade de, nesse salão, conhecer pessoas que eram apaixonadas pela profissão e por educação, né? A Jaqueline, que era assistente dela, o Anderson, que era um outro cabeleireiro, a Marli, a Tânia. Então, eram cabeleireiros, dentre os outros, né? Não vou... eu esqueci o nome dos outros, mas assim, os que eu mais estavam junto eram dessas pessoas, que eles praticamente usavam todas as segundas-feiras de folga para ir em alguma empresa, né, fazer um curso. E eu tava lá. E eles me ajudavam, porque eu não tinha grana. Cada vez, era assim, era um rodízio, né? Cada segunda alguém ia pagar um curso para mim. E assim, eu sou eternamente grato a todos. E lá eu fui assistente, melhorei. A assistente que era a número 1 virou cabeleireira, eu fiquei o assistente número 1. E assim foi indo, até que lá mesmo eu fui promovido para cabeleireiro. E assim, o assistente que vira cabeleireiro na unidade é muito difícil, né? Eu não durei 6 meses. Aí saí, voltei a morar em Suzano, né? Eu sempre morei em Suzano depois de Minas, e voltei para Suzano para trabalhar num salão de um amigo. Ele me abriu as portas e fui até 2005 fazendo curso, trabalhando em salão normal, um cabeleireiro em desenvolvimento, né? Tava realmente bem cru como cabeleireiro, mas sempre quis fazer as coisas certinhas. Sempre quis certinho. E comecei a ir na vela, ainda nesse salão, Márcia Maria. E quando eu fui pela primeira vez na vela, depois de ter ido em vários cursos, que eu vi como eles ministravam os cursos. Não era nem o conteúdo. Era como eles ministravam o curso. Sabe, disparou um gatilho em mim e falou, cara, eu acho que essa profissão, ela tem mais a oferecer do que só o dia a dia do salão. Não que isso seja ruim ou seja menor, mas é o lance de você se encaixar dentro daquele universo. É como numa banda de rock você saber qual é o teu instrumento, né? E o meu era a educação. E aí, aquilo virou meu objetivo de vida. Até que em 2005... eu fui convidado para um processo seletivo, não passei no primeiro,
Aí fui num segundo, aí no segundo eu passei, e dia 5 de dezembro de 2005 começou a minha jornada, e eu acho que eu nasci para isso. Eu nasci para educação, para educador. Eu amo o mundo da beleza, eu amo as diversas frentes que o mundo da beleza pode nos oferecer. Com a Vela eu tive a oportunidade de experimentar algo que eu achava que seria o ambiente mais incrível, né? Que era ambiente de backstage, de desfile de Fashion Week. Era meu sonho uma vez dentro da Vela, né? Eu achei que, acho que eu ainda consigo ir mais adiante. E consegui descobrir que não é para mim. Primeiro pelo processo, que não é meu forte, o penteado, o styling, e o ambiente também não foi algo que me trouxe prazer. E isso vem me trazendo até aqui. Vivenciei várias experiências educacionais, tanto de ir no salão que você trabalhava, assim como em outros, levando o produto atrás do lavatório, de tratamento, tentando oferecer, mostrar o benefício. Essas coisas que vai criando a nossa estrutura, né? Que vai fazendo a gente... Exato. A gente virar isso. A gente virar quem a gente é, sim, né? Sim. Tudo isso. Para você... Se você se mantém, né? Desde lá, aqui, e como um educador atual. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, não só como educador, mas como cabeleireiro, né? Quando você passa muitos anos dentro de um mercado, você vem fazendo coisas novas, né? Atualizando não só o conteúdo, né? Mas o modelo de entrega. Tem uma dica para a pessoa continuar sempre sendo com coisas novas? Tem um outro ponto também, né? Já dentro de uma mesma pergunta, para te dar amplitude aí, que é se tem alguma coisa que... Como que eu posso dizer? Uma ferramenta que te ajuda a querer... Quanto mais a gente sabe, é natural que talvez, para muitas pessoas, ela acredite que ela saiba. Para você acreditar que você precisa aprender mais. Deu pra entender? Um pouco. Tipo assim, porque a pessoa aprende uma hora... Você não quer fazer curso, aí você vai fazer um curso, ele fica no celular, fica pra lá, porque na cabeça dele ele sabe. Só que a gente tá ali... você, com essa nossa cabeça, se você não pegou uma coisa no conteúdo, você vai pegar uma coisa da pessoa que te recepcionou, você vai pegar uma coisa mega errada que você viu, quão errado que você viu que você faz também. E quando você tá ali na posição, não dá pra você fazer aquilo, sabe? Uma coisa que ajude a pessoa a perceber que sempre é importante buscar a educação, se você concorda com isso. Não, concordo. Eu vou até responder de trás pra frente. Você fez duas perguntas, uma, como se manter atualizado, e a outra, como mostrar para as pessoas a importância que aquele conteúdo pode ter para elas. Saber que ela não tá pronta. Nunca. Que nem você disse, né? Não sair pronto, não tô pronto hoje. Conscientizar, né? A pessoa criar, uma ferramenta, uma dica prática pra pessoa ver que é importante buscar de novo. Então, essa última parte eu acho que é mais difícil do que se manter atualizado. Mas eu acredito também que uma pergunta ajuda a responder a outra, porque muitas vezes, se você tem um método educacional, eu não vou dizer que é ultrapassado, porque eu acredito que habita na educação uma coisa clássica, né? E clássico nunca morre. Isso é importante, porque a educação é uma combinação de alguém que tem algo com alguém que não tem algo. Então isso é uma máxima. O que vai modernizar é como isso vai transportar do A para o B. Mas educação é clássica. Eu tenho e você não tem. Se você pegar, vai virar até um podcast filosófico. A palavra aluno é do latim. O A significa falta. E o luno é luz. Então, aluno é quem não tem a luz. E no latim a luz é o quê? É o conhecimento. Então, o aluno que não tem o conhecimento procura quem tem. Isso nunca vai sair de moda. Isso não é questão de ser moderno ou ter um método disruptivo de educação. Você tem um método, mas as necessidades, elas vão ser eternas. Elas são as mesmas. Eu tenho conhecimento e você não tem. Você quer? Então a gente se encontra.
Então, isso, eu acho que, assim, ficar muito preocupado com isso, eu acho que é um pouco perda de tempo. Mas achar que processos podem ser mais diversos, aí eu gosto. Então, para mim, ser moderno na parte educacional é você entender essa parte clássica, você tem que entender, e não é falta de humildade, você tem que entender que se a pessoa está te procurando, é porque você tem o que ela quer. E não tem problema nenhum. Você falar, eu sei e você não. Você, mas por que você está falando isso? Porque você que veio até mim. Não fui eu que fui até você. Então, eu tenho o conhecimento que você quer. E nenhuma soberba nisso, nada. É um processo natural. Eu vou para a escola porque é o professor que tem a informação. E como eu faço para me manter moderno é acreditar que diversas outras áreas podem contribuir. Então, eu adoro o mundo das curiosidades, né? Eu sempre procuro em outras profissões, em outros aprendizados, tirar uma coisa que caiba no meu processo. Quando eu atendo cliente, eu atendo no salão do Willy, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu vou atender lá. E o meu grande prazer com o cliente na cadeira ainda é o mesmo, que é saber o que ele faz. E pegar do que ele faz, um exemplo para dar para o meu próximo cliente. Falar, não, o outro cliente faz algo parecido com você. E o que eu uso na parte educacional? Quando alguém tem alguma dúvida, quando alguém tem alguma dificuldade de entender um processo ou outro, eu tento sempre criar analogias. Eu acho que analogia, né, falar de uma maneira a exemplificar, não é moderno, mas eu acredito que é atemporal, porque a gente aprende com exemplos, e eles não precisam necessariamente vir daquela situação. Você pode fazer uma combinação de outras conexões para conseguir fazer sentido para a cabeça da pessoa. Então, assim, um profissional de educação moderno, para mim, é aquele que sabe conectar de outras ciências, outros conhecimentos, para fazer o aluno dele criar uma linha de raciocínio para absorver. Isso eu acho moderno. E a questão da pessoa que precisa e não sabe que precisa. É muito desafiador, porque o máximo que eu vou conseguir fazer com ela não é fazer ela mudar de ideia, né? Mas fazer com que ela tenha clareza de que ela não sabe daquilo, né? E como ele é meu cliente, é cliente da empresa que eu trabalho, eu tenho que fazer isso da maneira mais elegante possível. E você sabe... Não, isso você faz muito bem. Obrigado. E o que a gente precisa é que muitas vezes essa pessoa, ela pode ter diversos comportamentos. Você pode ter uma pessoa calada que não quer admitir que não sabe. Você pode ter uma pessoa extrovertida que não quer admitir que não sabe. Você pode ter uma pessoa rude que não quer admitir que não sabe. E seja essa pessoa calada, né, uma pessoa carinhosa, uma pessoa do bem, né, seja essa pessoa que fala bastante, ou seja a pessoa rude, todas elas precisam ter do educador, né, o mesmo respeito. E eu preciso sempre evitar qualquer situação vexatória, né? Eu não posso desafiar o meu aluno. Eu não posso expor, eu não posso fazer ele entender que ele não sabe na frente das outras pessoas. Às vezes pode ser, mas tem que ter elegância. Ele não pode entender que aquilo é um ataque. Ele tem que entender que eu estou tentando mostrar para ele que é importante para ele, não para mim. Eu acho que esse é o principal ponto. Todas as vezes que eu tiver que mostrar para alguém que ela só acha que sabe, ou que eu tenho que mostrar para ela que ela não sabe e ela tá perdendo o tempo e o dinheiro dela ali,
eu vou sempre tentar fazer de uma maneira aonde ela nunca vai se sentir exposta. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu acho que esse é o ponto principal. Que a pessoa nunca sinta que ela está sendo atacada. Porque senão, se essa porta já estava fechada, ela vai trancar. Enquanto você foi discorrendo aí em todos os sistemas, né? Eu fui aqui, né? Vou pensando. Eu provavelmente quem tá assistindo, às vezes fica como eu, né? Querendo falar. Eu já fui odiado aqui nos episódios, né? Enquanto vai passando um episódio, outra gente que é inteligente, a gente consegue aprender, né? Por exemplo, no episódio do Biagi, nossa, até hoje as pessoas vão lá, nossa, não deixa ele falar, ai, cala a boca, parece Faustão, e não sei o que lá. Eu podia falar, pô, vou parar de fazer então essa porra, se ninguém gosta, né? Eu gasto dinheiro pra fazer isso, não, eu olhando, é pra eles que eu tô fazendo, então eu vou alterar isso. Eu ouvi você falando, né? E eu percebi aqui que assim, não é porque você é educador, ou cabeleireiro, ou açougueiro, ou dono de uma farmácia, ou dono... Parece que é tudo a mesma coisa. Para você se manter, então, atualizado, você precisa... Você faz o quê? Você aprende com outras áreas, que ali você tira uma coisa que vai ser inovadora. Você não vai estar inventando nada, mas você está dando uma carinha nova, né, para alguma coisa. Eu faço muito isso também, na parte de educar. Todas aquelas coisas que você vê no meu curso que não tem em outro curso, eu tirei de lugares que não eram curso de cabeleireiro, né? No atendimento à minha cliente também, todo o meu diferencial em atendimento, eu já falei, eu tirei de uma nutricionista, tirei de uma outra coisa que não tava, tirei até de uma série do Netflix, alguma coisa que eu aplico ali, né? Então a gente consegue... Né, com inteligência, quando a gente aprende a aprender, né, o tempo todo, que isso a gente vai desenvolvendo na vida, a gente vai criando esses diferenciais. Agora, para quem não está capacitado a isso ainda, acho que o primeiro ponto é ter consciência, né, entender o seu lugar na jornada, e não, pô, ele se inspira no Netflix, não sei o que, vou assistir um Netflix e vou sair, aí você faz uma coisa que não tem nada a ver. Não, eu acho que uma dica, assim, o primeiro passo é copiar, exatamente copiar. Às vezes as pessoas falam assim, não é legal copiar, não é legal sei o quê. Às vezes no começo eu ficava ofendido quando alguém copiava alguma coisa no meu Instagram e, de repente, principalmente se a pessoa era maior do que eu, porque parecia que eu era cópia. Só que aí, depois de muito tempo, vai passando, você vai amadurecendo e você vai vendo que se você está te copiando é porque é legal e tal. Então a minha sugestão é copia, exatamente copia tudo que você pode de alguém, só que você vai copiar uma pessoa e você não vai conseguir fazer igual, você vai tentar, vai ficar o mais próximo possível, mas tenta a exatidão, que você vai fazer muito bem isso, e você vai copiar outra pessoa e as pessoas vão perceber. Só que depois, quando você está copiando a terceira pessoa, talvez muitas das suas pessoas em volta não conhecem uma das três. Então, aparentemente, está criando uma coisa nova. Sim. Você vai copiar a quarta, uma as pessoas que convivem com você talvez não conheça essa quarta. E aí você está criando. Quando você vai perceber, você aprendeu a aprender. E aí você começa a parar de aprender exatamente sobre isso. Eu vou copiar exatamente o mesmo corte de cabelo dessa pessoa do mesmo jeito, não vai ficar igualzinho, mas tenta, vamos fazer piada, vamos zoar, vamos fazer não sei o que, tenta copiar o modelo de comunicação do Instagram, do meu Instagram, as pessoas, eu vejo muito as pessoas, acabei do seu lado, eu vejo muitas pessoas, né, eu olho o Instagram e parece que eu tô olhando o meu Instagram, quando eu olho assim, é de outra pessoa, é muito louco isso. Antes eu achava um absurdo, mas eu achava um absurdo quando eu vi os outros, mas quando era eu que tava copiando alguém, não era um absurdo, porque não é a cópia, eu tô me inspirando. Sim. Então são perspectivas, né? Então eu acho que, assim, se você pensar de forma inteligente, claro, pode copiar, e em algum momento você vai aprender a se inspirar, né? Mas eu acho que parte disso. Há um tempo eu vi uma frase sobre copiar, né? Que diz assim, se você copia uma pessoa, isso é plágio. Agora, se você copia 10 pessoas, é curadoria. Então, faça a sua curadoria. Faça a sua curadoria. Porque todo mundo vive de referência, né? Então, você se inspira em quem inspirou em algo atrás, essa pessoa atrás inspirou na outra. Então, eu acho que existe uma liberdade poética, né, em você usar a linha de raciocínio do outro. Quando eu comecei a descobrir esses cabeleireiros de Los Angeles,
Eu vi o Alcotran, eu falava, eu era viciado nos stories, cada detalhe, eu olhava, às vezes virava a madrugada rodando o feed até lá embaixo, eu olhava 100 vezes um negócio e eu tentava executar a mesma coisa, igualzinho. Começaram a falar que eu era o Alcotran do Brasil. O Alcotran, eu comecei a ficar orgulhoso disso. Aí eu comecei a olhar a comunicação do Johnny Ramírez, e eu queria sentar do mesmo banco, do mesmo jeito que ele. Eu andava pra trás, andava pra frente, copiava o movimento, o jeito, o ângulo da câmera. Eu olhava e falava, não, a câmera dele é um pouquinho mais pra cá. E eu vou aqui, não sei o que, lá. E comecei a copiar. E aí chegou uma hora que todo mundo falava que eu era o Alcotran do Brasil, eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu não queria mais ser. Aí, só que como eu copiei tanto ele, copiei tanto o Johnny Ramírez, copiei tanto o Ramon, copiei tanto o Sal, fui copiando, até a hora que eu tinha copiado um monte de coisa. E eu não queria mais ser. Aí que eu fiz, eu parei de seguir todos. E eu vou começar a aprender de outros lugares. Aí comecei a pegar referência de outras coisas. Cabeleireiro, eu só seguia cabeleireiro de moda, não seguia mais cabeleireiro de salão. Criei até um certo preconceito com cabeleireiro de salão. Eu falei, não, eu quero ter na minha cadeira cabeleireiro de moda. Esse que seca o cabelo assim, só faz aquela beleza, não é nada de babyliss, não é nada disso. E aí, quando foi passando o tempo, ninguém me chamou mais de Alcotran, ninguém me comparou com mais ninguém. Hoje é o Gabriel cabeleireiro chique que corta bonito. Ponto. Agora as pessoas se inspiram em mim. E eu criei, eu aprendi agora isso. Eu aprendi a aprender com coisas que não são segmento. Aprender a fazer cabelo sem estar copiando alguém de cabelo. Aprender a entregar experiência de beleza sem ser no meio da beleza. E tudo que eu faço agora é replicado por muita gente. Muitas pessoas muito maiores do que eu, inclusive. Isso é muito bom. Muito louco. É muito bom. Se a gente pegar o exemplo do Corta Bonito, né, do evento, poxa, quanta gente grande, né? Se a gente não vou falar famoso, porque às vezes são pessoas que só a gente que conhece, né? A gente do meio, né? E provavelmente quem assiste pode ser pessoas que não são cabeleireiras, mas tinha gente grande da nossa profissão, né? Pessoas de outro estado que vieram e tal. E isso é uma responsabilidade e uma demonstração de interação, né? Com as pessoas, sejam a pessoa que está começando, a pessoa que está crescendo ou quem já está bem sucedido. E agora vai, sem dúvidas, vão acontecer outros eventos com essa intenção, com essa cara de atual, com essa cara de novo. Não é porque depois que acontece o primeiro, vem outra pessoa e olha e fala, tinha muita gente grande, inteligente, interessante ali dentro, que provavelmente vai ter uma ideia inspirada ali, né? Vai ter uma ideia e vai acontecer outras coisas e a gente assim vai meio que, como eu posso dizer, disruptando, né? Igual você sempre vem uma coisa nova, vem outra. Eu acho assim, não sei se todo mundo tem o ímpeto, né, a vontade de fazer um evento, né? Às vezes as pessoas se veem, né, em algum momento, falam, podia ser eu, né? Acho que eu vou fazer. Acho que talvez não, né? Vislumbre ali no momento, por conta de uma situação ou outra, de uma exposição ou outra, porque cada um mede o sucesso de uma forma diferente, né? Para uns, você era um modelo de sucesso. Para outros era assim, pô, que legal, né, que ele fez isso, eu tô aqui vindo absorver um conteúdo, né? Então cada um pode ter você como um modelo a ser copiado, como você falou, e outro com gratidão de você ter construído numa manhã de domingo uma experiência, domingo inteiro, né? Uma experiência super legal, super interativa, com conteúdo que veio da sua parte, com um convidado internacional. Então, isso traz diversas perspectivas, né? Assim, cada um vai aproveitar de uma forma, né? Aqui, a gente falando de atualidade, né, em educação, mas você vendo habilidades, você, né, que é super atual, moderno com a sua entrega, habilidades pro cabeleireiro do futuro, assim, as habilidades indispensáveis hoje, que talvez não era tão relevante antes, né, que tudo vai mudando o tempo todo. O que você vê das habilidades mais essenciais que o cabeleireiro agora do futuro necessita e o educador? Olha, o que eu assim, é uma imaginação mesmo, né? O que a gente viu nos últimos anos foi um advento de segmentação, né? Cabeleireiros se movimentando para um serviço específico.
Tem algum problema nisso? Eu não acho que tenha nenhum problema, né? Você já foi para a Europa, já viu que, educação em algumas academias famosas de lá funciona dessa forma, alguns salões funcionam dessa forma. No Brasil também já funcionou, onde quem corta só corta, quem colore só colore, quem faz penteado só penteia. Não vejo problema, né? Eu não tenho as minhas habilidades desse serviço no mesmo nível, né? Se eu for pentear um cabelo para clientes de uma mesma festa, elas têm que ser no máximo 4, né? A quinta já vai com o cabelo da primeira, não consigo ter um leque tão grande, mas eu acho que o que o mercado está mostrando é que as grandes estruturas de salão, elas estão, elas pararam, né? Não estou dizendo que ruiu nem nada, mas parou. Você não vê mais nenhuma grande rede de salão surgir. As que estão bem e estão praticamente assim, no seu ápice. E existe uma movimentação, né, de ou grandes salões únicos ou que tenha no máximo uma unidade a mais. E um crescimento muito grande, pelo menos é o que o meu algoritmo vem me entregando, é de pessoas tendo espaço cada vez mais intimistas. Um espaço intimista, logo, é menor. Sendo menor, ele vai fazer com que os cabeleireiros precisem ser multitalento, né? Porque senão vai ficar igual em Brasília, né? Eu brinco com a minha tia da minha esposa, que ela mora em Brasília, né? Então, Brasília, você compra pão num lugar e leite no outro, porque ela tem os setores, né? Setor hoteleiro, setor de supermercado. Então, você não consegue fazer as coisas tudo num lugar só. E a gente não pode deixar isso acontecer com a nossa cliente agora e para o futuro. A cliente vai num salão e que só corta, ou num salão que só faz a cor, ou num salão... fala, não, louco, não existe isso. Mas às vezes ela vai precisar rodar dentro do salão para ela conseguir fazer o corte, a cor e um penteado. Porque o cabeleireiro que faz cor não corta, o cabeleireiro que corta não penteia, e aí essa experiência da cliente pode ficar um pouco interrompida por conta do mood de cada cabeleireiro, por causa do atendimento de cada cabeleireiro, e talvez assim... para a instituição salão, isso possa ser depreciativo. Então, eu acredito que o profissional do futuro é aquele que vai equalizar um pouco mais as competências dele. Lógico que ele vai ser melhor em alguma coisa, mas ele vai precisar entregar para cliente dele uma experiência de ponta a ponta. Né? A minha esposa trabalha com penteado e ela usa isso nos cursos dela, de falar assim... Você não penteia, então quer dizer que você faz a cor da sua cliente o ano inteiro. Você corta o cabelo dela o ano inteiro. Quando ela vai casar, no momento mais importante da vida dela, e ela vai fazer o casamento dela em tal lugar, você jura que você vai deixar outro cabeleireiro participar desse momento da vida dela? Cara, é muito forte isso. Né? Então, a gente tem que englobar esse 360 graus para um futuro. Agora a gente vai colhendo. Eu só faço mecha. Eu só corto, tá ótimo, mas se um dia você quiser o teu espaço mais intimista, mais aconchegante, aonde você consiga entregar uma experiência de ponta a ponta para sua cliente, o profissional do futuro tem que ter essa equalização dos serviços. Isso aí você vê como uma necessidade, você acha? Não necessidade, eu vejo como um profissional do futuro. Foi a pergunta, né? Seria meio que o profissional do passado. Exato. Porque tudo é cíclico, né? Porque era e agora não é mais. Exato. Porque imagina essa experiência que a cliente não vai ter mais. Então, o que seria o futuro aonde todos os serviços estão segmentados? Entendi. O futuro, né, que era o passado, é onde ela possa fazer tudo com uma pessoa só. Como você diz, cíclico, né? Cíclico. E pro educador? Pro educador? O educador, a habilidade necessária aí pro educador do futuro. Foi o ponto que a gente falou sobre o lance de, você ainda é cabeleireiro. Eu acredito muito que o educador, ele precisa ser
alguém que defenda, digamos que a gente está falando de educador de empresa, mas pode não ser, mas para mim o educador, ele não pode viver só no ambiente do politicamente correto. Tem uma diferença entre o educador da empresa e o educador do salão para essa habilidade que você vai colocar? Olha, eu não sei se tem, a diferença está mais que... Então a gente coloca para os dois. Porque assim, o cabeleireiro da empresa, o educador da empresa, ele compartilha as informações de acordo com a filosofia da empresa. Certo? Então, assim, ele pode ter uma oratória maravilhosa, ele pode ter tudo maravilhoso, mas existe um escopo, existe um guia de como fazer o curso. Você pode, na sua fala, trazer o seu diferencial pela sua oratória, né? pela sua retórica, mas os processos, eles precisam ser padronizados, porque se é uma empresa multinacional, eu não posso ter uma diferença discrepante de fazer um curso no Brasil e fazer um curso na Alemanha. Assim como eu não posso ter uma discrepância de fazer um curso em Fortaleza de um curso que eu vou fazer em Porto Alegre. Não posso, porque senão vai falar assim, a equipe de Fortaleza é melhor que a equipe de Porto Alegre. Isso não pode acontecer. Isso é uma preocupação da educação da empresa. Quando você fala de uma instituição mais enxuta, né, nacional, você tem uma escola de cabeleireiro, você não tem essa preocupação com a uniformização da informação, porque não tem outro lugar falando. Mas ainda assim você precisa ter o padrão, porque o teu cliente vai sair, né, o teu aluno vai sair do seu instituto, né, da sua escola, e ele vai fazer uma propaganda de você. E se você não tem padrão, a pessoa que voltar fala assim, poxa, mas eu fui indicado para fazer um curso que me venderam essa ideia e eu não estou vendo isso ser entregue. Então, assim, a educação é uma parte muito... Ela tem na sua estrutura uma parte muito politicamente correta. Tem que ter. Não dá para ser algo assim, orgânico. Porque senão você faz o curso uma vez e nunca mais. Se é curso sem padrão. Cada vez é um. Cada vez é um. Então você vai terminar o seu curso e falar, pessoal, não divulguem meu curso, tá? Porque isso nunca mais vai acontecer. Vai na sorte. Como que se divulga? Não dá. Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, pô, educação é chato. Mas toda vez que você fala que tá chato, toda vez que você fala que tá doendo, é porque você tá aprendendo de alguma forma, né? Criança acha chato o pai, né? Eu tenho certeza pelos meus filhos, né? Então eles me acham muito chato. Por quê? Porque eu tento sempre educar, porque eu tento sempre colocar um padrão de aprendizado para eles. Então, para mim, o educador do futuro, não é nem essa questão do padrão, que eu acho que isso também faz parte do clássico, mas o educador do futuro é aquele que vai estar, que tem que estar cada vez mais conectado com a vivência de salão, porque essa é a diferença que existe entre o cabeleireiro educador e o educador cabeleireiro, né? O cabeleireiro que educa, ele passa pro aluno a experiência do dia a dia com a técnica. E o educador que é cabeleireiro e não é praticante, ele só passa a técnica. Ele não consegue transmitir, às vezes, a vivência. Mas, Glauco, isso está errado? Não acho errado. Não é porque, assim, eu trabalho numa empresa, eu vou ser obrigado agora a trabalhar em salão? Não. Mas quem trabalha no campo, o pessoal de educação, de empresa, que trabalha no campo, que vai lá no salão, com a mala e tal, esses educadores, eles entendem muito mais do que, muitas vezes, o educador que fica fechado. Tá vivendo ali a necessidade, ele tá vivendo, ele sabe, a dor, né, perguntando. Ele sabe que, às vezes, o politicamente correto, e essa proporção aqui, a gente não pode mudar as proporções, não pode. Mas se eu fizer, eu falo assim, olha, eu já vi gente fazendo e dá certo. Eu não posso falar que eu faço e eu não posso falar que a empresa autorizou. Eu já vi gente fazer assim e dá certo. Então,
muitas vezes as pessoas precisam mais de solução do que de coisa certa. Uhum. E se fosse pro cabeleireiro do salão, o cara que é cabeleireiro do salão e quer educar, ou ele já educa, e pra ele dar um plus ali, pra ele se tornar esse educador do futuro, pra no futuro ele tá atualizado ainda, né? Qual que seria a dica pra ele? A habilidade pro cabeleireiro do futuro do salão. Que quer ser um educador. Que quer ser educador, o que é? O que é? É fazer isso com um propósito com as pessoas, né? E não como uma vaidade de ser cabeleireiro e educador. Não é ter como propósito, eu quero um curso para chamar de meu. Eu acho que isso, sim, pode ter sucesso, pode ganhar dinheiro, parabéns. Se a medida de sucesso for dinheiro, ok, ganhou, você teve o seu sucesso. Cada um coloca a linha de chegada aonde quer, né? Mas eu, né, como eu falei, que vi na educação um propósito, né? E não estou falando de uma maneira filosófica, não. Estou falando assim, é meu ganha-pão. Mais do que falar, eu nasci para ser educador. Não, eu senti que eu posso ganhar o meu dinheiro com prazer fazendo isso. Isso que para mim é propósito. Ganhar meu dinheiro, seja ele quanto for, e tendo prazer nesse processo. Então, se você que é cabeleireiro, né, e quer ter o seu curso, a minha dica, faça isso pelas pessoas. Porque se você não fizer pelas pessoas, uma hora você vai parar. Talvez quando você não tiver com a turma cheia, que às vezes você tem classe cheia, às vezes não. Porque se você tem propósito com as pessoas, se tiver 1 ou 10, a tua energia vai ser a mesma. Porque você quer melhorar a vida de alguém. Agora, se você, com uma pessoa, se sentir desmotivado, certeza que você não tá ali pelas pessoas. E aí se você tá ali pelas pessoas, pela transformação da vida de cada um, naturalmente você merece ser bem remunerado por isso, né? A vida do brasileiro, né? Não sei se é só do brasileiro, não vamos fazer o complexo de vira-lata, mas normalmente quem decide viver da educação, ele tem que conviver que os alunos dele poderão sempre, na maioria das vezes, ganhar mais dinheiro que ele. E se você não souber conviver com isso, você vai se frustrar muito, muito. Eu, sim, tive o prazer de muitas pessoas, nesses 17 anos na vela, que passaram por ali, hoje ganhar dinheiro mais que eu. E para mim é orgulho, não frustração. Eu não fico frustrado por isso. Eu consegui adaptar a minha vida, os meus prazeres de vida, ao salário que eu ganho. Você não quer ganhar mais? Lógico, né? Se o RH estiver ouvindo, quero, né? Lógico que eu quero, mas assim, eu tô organizado. Eu tô organizado com isso. Se entrar mais, ótimo. Mas eu não vou ficar frustrado. Não tem como eu ficar frustrado. E assim, não é demagogia de falar, que lindo, né? Que mundo lindo. Não, eu queria mais dinheiro, sim, né? Mas se eu quero mais dinheiro, eu vou ter que fazer isso em outro ambiente. Se eu quero ganhar um dinheiro exponencialmente, eu vou ter que fazer de outra forma, que muitas vezes não vai dar tanto prazer e provavelmente vai me dar mais trabalho. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Eu trabalho, basicamente, num horário específico. Lógico que sempre tem um WhatsApp, tem um e-mail, tem um evento domingo, uma viagem no sábado. Mas, assim, é muito mais controlado. A minha esposa, ela trabalha da hora que ela acorda, da hora que ela dorme. Porque todo o curso dela é marcado online, né? Então, o cliente entra em contato com ela por Instagram. O salão fecha às 8. O cliente chega em casa às 9. Ele janta, 9h30. Toma um banho, 10 horas. Sentou para ver as mensagens que chegou. Passa no feed dele o curso dela. Ele fala, preciso fazer um penteado, 10h30. Aí ele manda um direct. Oi, ainda tem vaga? Você acha que ela vai falar assim, trabalho só em horário comercial? Não, né? Então,
se eu quiser ganhar mais dinheiro, talvez eu vou ter que entender que a minha vida vai ser essa. Você vai passar menos tempo com as crianças, né? Exatamente, Tudo exatamente. E saber conviver com essa questão. Será que eu também tenho... eu vou falar de uma maneira conclusiva. Eu não acredito que eu teria a mesma excelência trabalhando de terça a sábado no salão que eu tenho como educador. Eu tenho certeza que não. Primeiro, que eu já não tenho mais o mesmo ritmo. O William é prova disso, né? Eu atendo no sábado, 5 clientes no sábado, chego às 9, saio às 5 e eu consigo atrasar. Eu consigo atrasar. Então, eu não tenho ritmo. Se eu for trabalhar num salão, eu vou ter que pegar um ritmo. Eu vou ter que, sim, fazer um downgrade de status para eu conseguir chegar num ritmo, ter toda uma mecânica. Que custo, né? E cliente. Eu tenho essas 5 clientes lá. Eu tenho 5 clientes aqui em São Paulo. É o que, assim, muitas pessoas de fora do eixo de São Paulo falam assim: Glauco, se você quisesse trabalhar num salão grande, né, sendo educador da vela, era só sair. Eu falei, gente, não é assim não. São Paulo é outro lugar, gente. Lá, para trabalhar em São Paulo, é assim, a primeira coisa que vão perguntar é: você tem cliente? Quanto você fatura? Quanto você fatura? Qual que sua cliente paga o que o salão cobra? Ó, o corte é tanto, o ticket médio é tanto. Você tem cliente para isso? Você fala, não, mas eu sou educador da vela há 17 anos. Pô, parabéns. Entendeu? Então, tem que ter consciência. E cada ano que passa, vai ficando mais distante essa realidade. Por isso que, assim, trabalhar dia a dia dentro do salão, cada dia que passa, isso é uma realidade que eu tenho que Plano de ter um descartar. negócio de educação? Com certeza, com certeza, com certeza. Sem dúvida alguma. Ainda mais, né, na legislação brasileira, não vou conseguir aposentar antes de falecer, né? E não sei, né, quanto tempo mais a vela vai me aturar, né? E com certeza, assim, brincadeiras à parte, assim, eu tô muito feliz na vela, não pretendo sair e pretendo que ninguém lá queira que eu saia também, mas o dia que isso acontecer, que com certeza isso pode acontecer, o meu sonho, né, é esse. O sonho e alternativa número 1. Né? Porque, como eu tô falando, no salão não seria a minha primeira opção. Não seria. Bom demais. Não, e você faz isso muito bem, né? Bom, o que eu coloquei aqui pra gente falar, o que eu me dispus a falar, tinha umas pautas aqui bem truqueira aqui por cima, que a gente passou sem eu precisar nem olhar, que, né, eu fui olhando pra conferir, quando eu fui ver, eu falei, o que eu posso perguntar pra ele? Já tinha falado, a gente tá tudo dentro do que era. Minha parte tá entregue, você tem? Bom, se você quiser um recado pra dar pra audiência aqui na câmera 3, um recado? O que Deus tocar no seu coração. Nossa, primeiro, né, continuem aqui assistindo o Cabeleireiro Chique, porque realmente é um lugar que traz essa diversidade de profissionais. Imagina, eu não sou um cabeleireiro chique e estou aqui, né? Mas é o nome do programa. Sigam, porque o conteúdo é muito interessante. E da minha parte, vou puxar a brasa, né, para minha sardinha, que a educação é realmente transformadora, né? E quanto mais você buscar esse caminho da educação, não vai haver prejuízo, né? Dificilmente, quando você se educa, você vai ter prejuízo nisso, e você sempre vai correr o risco de ficar cada vez melhor naquilo. Seja em algo que você não saiba e você está desenvolvendo algo novo, ou admitindo que mesmo tendo competência, dá para ficar um pouco melhor. Então essa é a minha dica, o que veio do meu coração, é assim, nunca abandone a educação, porque ela nunca abandona a gente. É isso, seja como o Glauco, inconformado, né? Sempre com as coisas, inconformado e correndo atrás de soluções. Como eles te encontram nas redes sociais? Eu tenho 2 perfis, né? Que eu sou muito ruim, né, em ambos, né? Eu coloquei 2 justamente para provar que eu não funciono em nenhum.
Um é Glauco Braga, _Vela, lá onde tem mais trabalhos que vem da educação e tal. E o outro é o Glauco Braga, com 2 As no final, onde eu compartilho mais coisas da minha família também. E a movimentação é muito pequena, mas é muito verdadeira. Bom, vocês me encontram no G_Deodato no Instagram, ou @cabeleireiro.chique, também no Instagram, onde a gente bota os cortes desse podcast. E obrigado de novo pela presença. Foi um imenso prazer estar aqui. Com certeza alteramos o comportamento de alguém que está assistindo aqui. Tomara que pro bem. Exatamente. Beijo, cabeleireiros. Amo vocês.